Com o paciente adulto, você conversa. Com o paciente criança, você brinca. E com o paciente adolescente? O que fazer com ele? Essa é uma dúvida muito comum e é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Meu nome é Nara Leão, sou psicóloga, psicoterapeuta, atendo muitos adolescentes, é uma área que eu amo e adoro compartilhar um pouco do meu trabalho com os adolescentes com vocês. Nesse vídeo eu vou contar um pouco para você quais os recursos que eu utilizo, como que eu faço para atender o adolescente. Tem adolescentes que eles falam muito, principalmente adolescentes que já estão mais velhos ali, 16 anos, 17, já tem mais recursos verbais para poder expressar o que está passando, o que está vivendo. Mas os adolescentes mais novos, 12, 13 anos, 14, tem mais dificuldade de expressão e muitas vezes quer falar, tem um tanto de coisas acontecendo dentro dele, mas ele não sabe como se expressar. E às vezes tem mesmo um adolescente ali de 13 anos que chega, senta e fala que é uma beleza. E outros de 16, 17 chegam e não sabem o que falar, por onde seguir ali na sessão. Então, cada adolescência é única, cada jovem, cada adolescente é único e cada paciente nosso vai nos demandar um tipo de manejo, um tipo de recurso para poder ajudá-lo no processo terapêutico, ajudá-lo a se expressar. Eu trabalho com a fala, claro, mas é sempre que eu percebo que está difícil para esse paciente ali, através da fala, eu vou trazendo outras ferramentas, propondo outras atividades para que a gente possa acessar questões vivenciais dele. Eu utilizo muitos jogos, não só jogos psicológicos. A gente sabe que dentro da psicologia tem uma grande variedade de jogos para atendimento psicológico. Alguns específicos para adolescente, alguns mais gerais, que dá para utilizar com adultos também. Eu gosto desses jogos. Normalmente são jogos caros. Essas ferramentas, elas costumam ser mais caras. É legal que você tenha alguma, mas você não precisa ter várias, não. Compra uma ou outra no momento em que for possível para você. Não dá também para a gente fazer um investimento financeiro muito grande, a gente não precisa ter recursos demais, porque depende muito mais da nossa criatividade, da nossa relação com o paciente, do nosso jogo de cintura ali no relacionamento, para a gente conseguir fluir com o paciente adolescente na sessão. Mas se você puder ter um ou outro jogo psicológico, é legal. Eu também utilizo muito os jogos lúdicos, jogos comuns desses mesmo de tabuleiro. Então eu gosto de ter Ligue 4, Cara a Cara, da memória, Quebra-cabeça. São jogos comuns que criança e adolescente têm em casa normalmente e eu tenho aqui no meu consultório, eu utilizo como quebra-gelo, né? Às vezes o paciente chega muito resistente ou muito envergonhado, não sabe, tá sem jeito ali na relação. Eu proponho um jogo, Uno, né? A gente joga muito Uno, aí a gente senta e vai jogar. Nisso de estar jogando um jogo que não traz questões psicológicas, não traz perguntas, que ele tem que ter muita reflexão, que é uma coisa leve, nessa interação leve através do jogo, a gente consegue ir construindo um vínculo e ele também se sentir mais à vontade para poder ir conversando. Então, às vezes, enquanto a gente está jogando aqui, eu vou puxando conversa, vou puxando assunto e a gente vai conversando sobre coisas mais tranquilas da vida, sobre escola, sobre amigos, e aí nisso ele vai se sentindo mais à vontade comigo e muitas vezes o paciente solta alguma questão importante na hora que tá ali nesse momento descontraído jogando. Às vezes a gente senta, conversa um pouco antes, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tem nada para conversar hoje. Falo, beleza, então vamos jogar? Quando a gente senta que tá jogando, que a coisa tá mais descontraída, ele solta uma bomba. Aconteceu uma coisa que impactou muito ele. E aí, antes ele falou que não tinha nada. E aqui na hora do jogo, ele se sentiu mais à vontade para trazer, para acessar isso, para trazer isso aqui para nossa conversa. Então, esses jogos, não precisa ficar preocupado assim, nossa, tá me pagando pra gente ficar jogando Uno, tá me pagando pra gente ficar montando quebra-cabeça. Não se preocupe com isso, é um recurso terapêutico. Ele tem um para quê ser usado. Então, se você utiliza um recurso entendendo para quê, o objetivo disso, vai ajudar. O fenômeno que é importante, ele sempre vai surgir. A gente precisa criar contexto para que ele surja. E muitas vezes esses jogos de tabuleiro nos ajudam a criar o contexto. Outros recursos. Desenho é o mais básico, né, o mais comum. É desenho com lápis de cor, com giz de cera, pode ser com tinta. Vai depender
do que você tem no seu consultório ali de recurso, mas um simples lápis de cor já é um ótimo recurso, uma folha papel chamex, uma folha branca mesmo. Massinha, também é muito legal trabalhar com massinha. Eu percebo que à medida que a gente vai trabalhando, manuseando a massinha, o adolescente vai conseguindo verbalizar mais também. Então tem um contato ali tátil que vai trazendo, vai mobilizando conteúdos internos e ele também acaba trazendo coisas importantes nesse momento. Se você usou, não trouxe nada de importante, nenhum conteúdo que você percebe que é importante e relevante, não se preocupe. Algo ali foi trabalhado que seja a relação sua com ele, vocês estão trabalhando. Tá? Outro recurso que é ali na linha da massinha também é a argila. A argila também é muito legal. A argila ela mobiliza muitos conteúdos internos. Se você for trabalhar com argila no seu consultório, preocupe-se em ter papel para forrar, né, no lugar que vocês forem trabalhar, ter uma vasilhinha para colocar água, porque é importante que você construa um contexto, um ambiente que seu paciente possa de fato usar esse recurso sem ficar com receio de sujar, estragar móvel. Então construa um lugar ali que ele possa realmente se expressar sem outras preocupações, sem ter que ficar se contendo. Porque a ideia é de expressar, exteriorizar, não de contenção. Histórias também são ótimos recursos. Você pode ter algumas fábulas, tanto na sua cabeça, quanto você pode ter também impressas ou livro com fábulas que tenham assuntos, temas que você pode linkar com o que você está trabalhando com o seu adolescente. É só importante, tenha cuidado para não ser muito infantilizado. Adolescente odeia qualquer coisa que remeta a uma infantilização. Ele se sente já mais independente, ele quer ser adulto. E aí, se você traz algo que parece de criança, ele vai rejeitar. E isso vai também poder contribuir para uma resistência dele com o processo terapêutico. Então, sempre tome esse cuidado. Eu gosto aqui no meu consultório, eu deixo todos os jogos expostos. Então, eu deixo vários recursos expostos, tenho outros que ficam guardados, mas a maioria fica exposta, para que o adolescente possa ver mesmo que tem isso no meu consultório. Ele pode ver e ele pode se interessar. Eu quero ver se ele vai ter o movimento de pedir para jogar. Eu quero ver se ele vai ficar olhando, mas vai ficar calado, não vai propor. Às vezes eu peço para que ele escolha e eu vejo se ele escolhe, se o movimento dele é de falar, não, tanto faz, pode escolher o que você quiser. Então, tudo isso é importante para o nosso trabalho com o adolescente. Então, eu sugiro que você deixe esses recursos, ou pelo menos vários recursos, expostos no seu consultório, se você atender adolescente, para que ele possa ter esse acesso. Eu compartilhei com você aqui agora alguns dos recursos que eu utilizo no meu consultório, no meu trabalho com adolescentes. E agora eu quero saber de você, qual recurso você mais gosta de utilizar no seu trabalho com adolescentes? Deixa aqui para mim nos comentários. E um grande beijo, até o próximo vídeo.